Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live de hoje. Deixa eu só verificar vocês aqui. Boa noite, gente. Tem alguém que estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Ah, a pessoa tá chegando. Tá. Hoje eu vou ter um auxílio aqui do quem tá aí do celular. Oi, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa. Sejam bem-vindos ao Portal Mie. Eu sou Viviane. Sou psicopedagoga, atuo aqui no Japão com atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem ou com algum tipo de transtorno ou distúrbio. Primeiro agradecer ao pessoal do Portal Me por mais um espaço, por ter cedido aqui esse tempo para a gente conversar, né? A gente vem bater um papo, conversar sobre desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento das crianças pequenas na base, né? Na sua primeira infância, vamos dizer assim. Oi, buongiorno, Jassara Álvares. Bom dia, boa noite. Bom dia, pessoal, boa noite. Aqui no Japão, né? A gente já tá de noite já são 8h34 da noite. Bom dia para quem está no Brasil e para quem está assistindo a gente de outros lugares. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre o desenvolvimento infantil. Então, novamente, perguntas, dúvidas, vão escrevendo para eu poder ler e responder conforme vai tendo a live, ou então deixa as perguntas, né? E aí depois eu vou respondendo para vocês, tá? Mais uma vez, então, boa noite, bom dia, sejam bem-vindos. E a gente vai começar hoje o nosso bate-papo sobre desenvolvimento infantil, né? Sobre o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, físico das crianças e o que isso acarreta, né? No futuro, qual é o impacto que vai ter, o impacto quando as crianças se tornarem adultas, né? Então, o que é o esperado, né? Qual é o desenvolvimento infantil esperado para cada criança, vamos dizer assim, né? Para cada criança, o que a gente espera, ou perceber o que não tá certo, o que tá errado, o que a gente pode estar vendo que tá com um atraso aí, o que pode ser melhorado. Então, a gente vai falar sobre o desenvolvimento típico, né? Mais ou menos por fases, então hoje é um pouco mais de informação, né? Então a gente vai trabalhar vai falar um pouquinho dessa questão das fases da idade, né? Até a criança completar os seus 3 anos. Então o que a gente espera da criança, e aí vocês vão vendo se a criança, seu filho está, se não está, e a gente vai, a que momento que acha que tem que procurar uma ajuda, que tem que procurar um suporte, ou o que vocês podem fazer em casa para ir ajudando também, né? No desenvolvimento da criança. Mariana, boa noite, Mari. Sheilinha, boa noite. Pessoal aí, sejam bem-vindas, meninas. E qualquer dúvida, vamos conversando, tá? Manda mensagem aí que a gente vai respondendo. Bom, então, a criança começa a se desenvolver, né? Desde do momento da concepção, o bebê vem, enfim, aí faz todo aquele processo biológico, que é tudo muito lindo, né? E acontece o desenvolvimento infantil desde aquele momento, né? Desde da gravidez. Né? Tem mãe que fala, eu descobri, pra mim, quando eu descobri que eu tava grávida, parece que ali começou o aprendizado. E é verdade, né? Começa um pouco antes, mesmo antes de saber da existência da gravidez, né? Mas a mãe já estando grávida, o bebê já está em desenvolvimento. Feto, não, bebê, né? Já está em desenvolvimento. Boa noite, Beatriz. Oi, Cris.
tudo bem? Gente, hoje eu vou olhar para uns lados porque as mensagens vão subindo por aparelhos diferentes, tá? Então, vou dar uma passeada aí pela imagem. Mari, boa noite, Mari. Tudo muito bem, seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Então, voltando, né, a questão do desenvolvimento desde o momento da concepção. Então, o bebê tem todo esse processo biológico de maturação, de desenvolvimento, e aí ele já começa numa evolução. Boa noite, Cristiana Takal. Então, é importante que desde a gestação já tenha um olhar para o desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, tudo aquilo que as nossas mães e que os médicos sempre falam, né, de fazer uma gestação sem álcools, sem medicamento, procurar não passar nervoso. Então, tudo isso tem um fundamento certo, né, que realmente isso tudo dificulta, acaba atrapalhando um pouco essa questão do desenvolvimento, né. Então, se eu bebo muito na gravidez, se eu fumo muito, se eu me drogo, então, nossa, isso acarreta muito forte, né, na formação até, né, do bebê. Então, a gente não só tem problemas físicos, né? A gente acaba tendo uma questão neurológica muito grave, né? Os bebês acabam sendo comprometidos neurologicamente devido ao uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Ou esses medicamentos, ou enfim, a gente às vezes acaba tomando remédios para umas coisas e tem que seguir a orientação do médico, porque nem sempre ela faz bem para o desenvolvimento do feto, do bebê, né? Então, todo esse cuidado durante a gestação, ele é tão importante quanto depois que o bebê nasce. E o resto da vida, né? O resto da nossa vida, o nosso desenvolvimento, ele ocorre. Então, a gente já sabe pelas outras lives, né, que a gente conversou, que o cérebro vai se desenvolvendo durante toda a nossa vida, né? Então, a gente não pode parar. Tem que fazer uns exercícios para o cérebro, um exercício para memória, exercício para atenção, né? E isso a gente segue ao longo da vida. Mas, voltando para os pequenos, né? Então, tenho que ter um olhar maior, porque eles não fazem as coisas por si, né? Eles têm toda essa questão da idade, da maturação, eles são pequenos ainda, e eles precisam de um olhar dos pais para se desenvolver corretamente. Então, isso não tem como, a gente precisa ter esse olhar por eles, né? Não tem como falar, daqui pra frente ele vai sozinho, né? Não vai. Principalmente quando nós temos crianças que necessitam de cuidados e atendimento especial. Então, aí demanda mais ainda, né? Dos pais e de quem cuida das crianças, né? Dos professores, enfim, de todo mundo que vai conviver com essa criança em sociedade, tá? Então, como que durante a gestação a gente tem que ter esse olhar de uma boa alimentação. Algumas mamães conseguem fazer um exercício físico, fazer uma hidroterapia ou fazer uma caminhada leve, né? Tem mamães que têm a gestação super tranquila, que passam pelo período gestacional de boa, né? Não tem agravantes. Agora tem mamães que já têm uma certa dificuldade, né? Que às vezes a gestação é de risco. Então, aí precisa de um olhar muito mais específico, né? E tudo que vocês fizerem que tiver de errado, ele vai acarretar, sim, no desenvolvimento desse bebê, tá? Essa criança, ela vai acabar tendo um desenvolvimento comprometido por essas coisas que a gente, né, falou até então, né? Drogas, enfim, bebida, cigarro, né? Então, realmente isso influencia muito, né? Durante a gestação e durante o período que a criança o bebê está se formando, né? Tanto o bracinho como perninha, porque a gente acaba se preocupando mais com a questão física, né? Ai, nasceu com o braço, nasceu com a perna, né? Tudo mexe, tudo funciona, e aí depois a gente tem esse olhar mais pro... meu filho não fala, agora meu filho não anda, meu filho tá na fralda ainda, né? O primeiro momento é saber se tá inteirinho, braço, perna, cabecinha, tá tudo lá? Ótimo, tá tudo em ordem? Então pronto,
né? É um alívio de início, e aí depois esse bebê, ele tende a se desenvolver. Então, no ato do nascimento, a presença ou ausência do choro, a respiração como é que tá, e aí o bebê passa já desde pequenininho, já passa por alguns testes, né, para ver se tá tudo bem com a criança. Então, ele já começa no seu processo de evolução e já começa sendo acompanhado, né? Então, a gestação foi tranquila, o parto também foi tranquilo, não teve nenhuma intercorrência, não teve nenhum tipo de problema, a mãe não teve eclâmpsia, o bebê não precisou ser tirado por fórceps, não teve que ter nenhuma intervenção médica mais grave, né? Então foi tranquilo, o bebê nasceu, ótimo, tivemos alta, vamos para casa. E aí o bebê começa nesse novo processo, né, de desenvolvimento, que ele, na verdade, ele já vem, é uma continuidade, só que um novo processo fora do ambiente da mãe, né, do ambiente intrauterino. Ele já vai estar agora, ele nasceu, então ele está agora aqui junto com a gente. Então ele tem o ar que ele respira, que é seco, tem todas as toxinas que essa criança acaba tendo contato, tem a questão do tato mesmo, né, do colo, de pegar no colo, de amamentar, de estar junto, e as pessoas vêm visitar a criança, e aí pega o bebê, pega na roupa do bebê, enfim, né? Isso tudo que as mamães já estão acostumadas quando tem bebê novo em casa, né? Em cheirinho de bebê novo, né? E aí a criança, o pequeno, já tá ali diante de um monte de novas experiências, de um monte de novas sensações. E aí esse desenvolvimento ele vai se dando, tá? O correto é que ele siga as fases que tem para seguir. Então, que ele ande na idade que tem que andar, que ele saia da fralda no momento que tem que sair, que, claro, respeitando a criança, mas que isso não tenha uma margem de tempo muito grande, tá? Que não fuja muito do que é considerado normal, né? Existem faixas de tempo, e aí o que ocorre fora desse tempo não é considerado normal, tá? E aí esse desenvolvimento da criança ele vai acontecendo, vai lidando. Então primeiro ele tem que se adaptar fora do ambiente intrauterino, então tô lá fora daquele ambiente aquoso, aconchegante, enfim, onde ele tá protegido, né, se a mãe não fizer nada muito errado na gestação, ou se não, de repente, tiver uma questão né, física mesmo, às vezes a mãe acaba contraindo algumas doenças e aí sem ela querer acaba atrapalhando o desenvolvimento, né, e a gestação, e aí é uma gestação de risco, então ela tem que ficar mais resguardada, geralmente ela para de trabalhar, ela fica esse período da gestação em casa, se cuidando, né, para que não aconteça um parto prematuro, né? Então, às vezes a mãe não faz tudo certo e às vezes acaba acontecendo do bebê nascer prematuramente, né? Então, todos esses cuidados, mesmo quando ocorre isso, ele tem que ser levado em consideração, né? Então, as crianças ficam internadas, tudo, e os pais acompanham, as mães fazem as visitas, a questão do leite. Então, isso tudo, esse momento pós-parto, ele é extremamente importante também, mesmo que a criança não tenha alta junto com os pais, junto com a mãe, né? Não conseguir ir para casa. Então, esse acompanhamento, ele tem que ser feito e, lógico, com uma certa constância, né? Para a criança consiga se desenvolver. Por quê? A questão da afetividade, ela é muito presente no desenvolvimento cerebral, né? Então, tem muitos teóricos aí que estão trabalhando nessa questão da afetividade ligada à cognição, ligada à inteligência, ligado ao desenvolvimento, né, correto e das crianças, enfim. Então, quanto mais afeto tem, quanto mais segura a criança se sente, a probabilidade dela ter um sucesso enquanto adulto, se formar um adulto mais consciente de si, mais responsável, é muito maior, né, do que as crianças que são negligenciadas, né, que são negligenciadas pelos pais. Então, às vezes, por ter vários filhos, 3, 4 filhos, não dá tempo. Aqui a gente tem essa questão, aqui no Japão, né? Temos essa questão da nossa carga horária, que eu sempre falo na maioria das lives, da nossa carga horária ser muito grande. Os pais, as mães trabalham muito tempo ficam muito tempo fora de casa no serviço. A gente sabe que existe toda essa questão. Mas a gente tem que saber também a importância
que os pais têm de estar acompanhando e de estar junto, né? Eu bato sempre nessa tecla de que tem que estar junto com os filhos, tem que acompanhar o desenvolvimento, tanto escolar quanto as crianças que passam por terapia, tem que saber o que está acontecendo, aonde que essa criança está evoluindo, se vocês veem que a criança está alcançando resultado ou não. Então isso é muito importante, tá? Não é só garantir o acesso, né? Ah, eu garanto, meu filho é super saudável, eu dou uma alimentação super correta, ele come super bem, ele dorme no horário certo, ele segue a rotina corretamente. Então eu faço toda eu me cerco de todo esse desenvolvimento dele, mas acabo não dando, às vezes, a atenção que a criança precisa. Então, tem coisas que, de repente, é importante e eu ignoro, né? E aí as crianças se sentem isoladas ou não tem essa questão da presença cotidiana, diária, né? Apesar de ser difícil, ela é possível, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento social e o desenvolvimento físico, tá? O desenvolvimento físico do bebê, da criança pequena, é o que a gente acaba tendo um olhar maior, porque é o que mais se mostra, né? É o que mais a gente consegue ver. Ah, ele não balbucia, ou ele não fala ainda, ele não anda, ou então ele tem, a criança não fecha a boca, ela baba demais, derruba tudo no chão. Então, o físico acaba ele acaba aparecendo mais do que as questões cognitivas, né? Vamos dizer assim, né? E até afetivas também. Então, a gente acaba olhando mais para o desenvolvimento físico, o que é esperado para a idade, o que a criança deveria fazer e o que ela não faz. Então, ele é o primeiro indicador de que o desenvolvimento não está ocorrendo da forma que se espera, né? Então, o que se espera da criança da idade de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 1 ano e meio, de 3 aninhos, né? Então, ela está fora daquilo, né? O desenvolvimento não está acontecendo da forma global, mas está acontecendo da forma que tem que ser, vamos dizer, ou que é o esperado, né? Vamos dizer assim, que acho que fica melhor para a gente conseguir entender, da forma com que é o esperado que ocorra. Então, a criança fugiu desse parâmetro, e aí é onde a gente busca saber o que está acontecendo, né? Então, os pais acabam indo para o pediatra, e aí o pediatra acaba fazendo algumas perguntas, alguns testes, e vê que a criança não está respondendo ao que seria considerado padrão. E aí é onde as mães começam a verificar aonde pode estar indo ajudar essa criança, ou se ela vai ter um diagnóstico, se aquilo que ela tem é um transtorno, é um déficit, o que é que o filho, né, o que é que a criança está apresentando no momento. Então, desenvolvimento infantil. Então, a criança passou pelo período da gestação, foi uma gestação saudável, uma gestação tranquila, sem muita intercorrência, não aconteceu nada muito de grave e foi um parto normal, né? Saímos juntos da maternidade e a criança vem se desenvolvendo. Então, o que a gente se espera de um desenvolvimento infantil saudável, né? Então, a criança pequenininha, né? Nasceu até uns 3 meses, mais ou menos. O que as crianças têm de comportamento, tá? Geralmente, elas assustam com som alto. Então, é um barulho de porta batendo, as panelas caindo. Ela tem um susto, né? Então, ela tem uns espasmos, enfim, ela né, aparenta que realmente ela ouviu algo e ela assustou. Mas aí também ela se acalma ao ouvir o som que vem, que é um som familiar, geralmente o som da mãe, né? O som da fala da mãe. E ela emite uns barulhinhos, assim, com a garganta, faz uns... a gente consegue ouvir que tá saindo um sonzinho ali. Chora também, né? Isso... as crianças fazem, os bebês fazem bem, né? Porque é o primeiro meio de comunicação que eles encontram até então é através do choro, né? Então, eles demonstram que eles estão com fome, que eles estão com sede, ou que eles estão incomodados com alguma coisa, né? Então, aí vem o choro. De 3 a 6 meses, como que o bebê, ele geralmente reage? Ele já vira o rosto, ele ouve um som, ele dá uma procuradinha, né? Olha para cima, olha para baixo, por isso que tem as questões
do mobile, de colocar o mobile para o bebê ver, os chacoalhos, muito chacoalho, chacoalhar as coisas na frente do bebê para ele ver. Então, geralmente nessa idade ele já começa a olhar assim em direção ao som, tá? A criança de 6 aos 9 meses, tá? Então, ela já reage quando ela é chamada. Então, geralmente é bebê, ai, bebê, bebê, eu vim ver o bebê, bebê. E aí, quando a gente já começa a nomear esse bebê, né, dar o nome dele, dar o nome do bebê de verdade, né, ele já começa, ele dá um sorrisinho, ou ele dá um gritinho, ou ele olha, ele vira o rostinho, então ele já consegue ter alguma noção, assim, ele já começa a reagir quando ele ouve o nome dele, né, quando ele é chamado, ele já consegue saber mais ou menos ali que é com ele que estão falando. E aí nessa idade ainda ele já compreende o tchau, né? Bye bye, tchau, ou não, né? E eu não, perdão. Então ele já começa ali por beira dos seus 8, 9 meses, já fazer assim com a cabecinha. Você fala, quer papá? Não, ele faz, né? Às vezes não verbaliza, mas faz assim com a cabeça, né? E dá sinal, ou então abaixa o rosto. Ele acaba, de uma certa forma, ele se expressa se ele quer ou não. Seja falando ou seja por ação do próprio corpo. A criança fez 1 ano, né? Então, com 1 aninho, alguns já começam com o processo de marcha, já começam a andar, né? Uns já ficam de pé, já engatinharam, enfim. Tem criança que pula a fase do engatinhar, tem criança que vai direto pro finca-pé, que é o ficar de pezinho, né? E se segurar nos móveis ou se segurar nas pernas dos adultos. Então, tem criança que acaba não fazendo o processo do engatinhar e já vai para o processo do finca-pé, que é o ficar de pé. E aí, dali, já vai para a marcha, já vai para o andar, tá? Então, desde que isso não altere a questão do seu equilíbrio, tudo, também é normal. Tem criança que engatinha, tem criança que não engatinha, tá? Tá. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tá. Então, aí a criança tá com 1 ano, já tá com essa questão já mais do equilíbrio ainda em processo de formação. Então, a criança às vezes cai, ela se sente insegura, então ela fica um pouquinho de pé, às vezes não dá nem 2 passinhos e ela já senta. Então, isso acontece também. Tá? Então, ela tá adquirindo o desenvolvimento motor dela e o equilíbrio também, que ela vai desenvolver ainda por muito tempo, tá? Mas ela já identifica, né? Ela já sabe que ela tá, vamos ficar de pé, e aí você põe ela de pé, você põe ela sentada, e aí conforme tudo que a gente for fazendo com as crianças, é bom a gente nomear, né? Dar nomes às ações, né? Porque aí o desenvolvimento infantil, ele acaba acontecendo de uma forma mais tranquila. Então, olha, agora você vai sentar e põe o bebê sentado. Vamos ficar de pé e põe o bebê de pé. Entendeu? Então, sempre nomeando. Vamos tomar banho, e aí na hora que entrar lá na banheirinha, dá o banho, canta a musiquinha, leva os peixinhos e fala, olha, filho, banho, a água... E ir nomeando, porque pra gente é uma coisa que a gente já sabe o que é. Ele fala, mas eu preciso ficar falando. É interessante porque pra ele é tudo novo, né? Esse conhecimento tá chegando pra eles agora. Então, sim, vamos fazer um banho lúdico, vamos fazer um jantar lúdico, vamos trazer pra essa criança informações que ela não detém, que ela não tem, né? Então, vamos lá, identificar a partinha do corpo. Olha, vamos lavar a mãozinha, o pezinho, enfim. E aí, vai, né? E aí a criança já começa a tentar falar o que ela quer, né? De 1 ano, 1 ano e meio, né? As crianças verbais, ok? E as não verbais, as crianças que falam e as crianças que não falam. As crianças que não falam, elas se fazem entender, né? Então, elas apontam um objeto, pega na palma da mãe, ou ela mostra, enfim. Ela sempre se faz entender, tá? E aí a gente tem que ficar atenta, principalmente as crianças que ainda não adquiriram a fala, a gente tem que ficar atenta, tá? E sempre nomear a ação da criança, tá? Porque ela vai usar gestos, ela vai mostrar, ela vai apontar, ela vai pegar, às vezes, a mão da mãe e levar, né? Então, essas ações todas, claro, se não tiver já aí um transtorno, alguma coisa que é diagnosticada clinicamente por médico, isso são fases que as crianças vão passar, a gente vai orientar e ela vai se desenvolver tranquilamente,
tá? Caso aí seja uma questão clínica, e aí realmente é com o médico, é com o laudo, e aí buscar ajuda necessária para o bom desenvolvimento dessa criança, tá? Não ficar esperando. Então, assim, vi que tem alguma coisa no desenvolvimento da criança que tá diferente do que, né, do que vocês conhecem, ou do que vocês veem, ou do que o médico falou. Vamos buscar uma informação, vamos buscar um médico, vamos ver o que está acontecendo, vale a pena dar uma investigada, porque quanto mais cedo essas crianças são estimuladas, né? Quanto mais cedo ela tiver contato com esse desenvolvimento, melhor é. Tá? Então, quanto mais cedo ela tiver com profissionais, com a família, a escola, se for para escola, né? Quanto mais pessoas juntos estiverem para realizar esse trabalho com a criança, melhor é, tá? Porque nem sempre os pais conseguem fazer só em casa. Tem hora que realmente a gente precisa de auxílio, tá? Então, a criança fez esse processo aí mais ou menos até 1 ano e meio. Ela usa gestos, ela aponta, ela mostra, ela se faz entender, né? Ela identifica as partes do corpo, enfim. Ela já tá nesse processo de evolução que é o esperado para dentro da idade. Aí a criança, entre 1 ano e meio e 2 anos, ela já obedece algumas ordens simples. Então, ela já sabe que não e não, que sim é sim, que não pode fazer. Ela já sabe quem é mamãe, quem é papai, ela já reconhece. Né? Ela reconhece, o bebê reconhece a figura da mãe, a figura do pai desde muito cedo, né? Mas ele já reconhece de saber diferenciar, né? Ele sabe diferenciar quem é um, quem é outro, com quem ele chora mais, com quem ele chora menos, né? Os bebês nessa idade de 2 anos, eles já conseguem saber por onde eles conseguem passear, né? Com que adulto eles conseguem ir além ou não, né? Demora um pouquinho mais, né? Mas isso acontece. Então, a idade que a criança dá sinal, né? E aí, a criança com 2 anos, ela já começa a obedecer algumas regras, alguns valores. É nessa hora que eu tenho que dar o desenvolvimento social e o desenvolvimento afetivo também, para ela saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. Por quê? Para eu formar essa criança para ser um cidadão correto, para ser um cidadão que cumpra as leis, que seja um cidadão trabalhador. Então, essa fase dos 2, 3, 4 aninhos é a fase onde eles estão abertos para um monte de informação. E é a fase onde eu consigo trazer bastante coisa para as crianças. Então, tem que aproveitar essa idade deles, que eles são uma esponjinha, tudo eles absorvem, mas absorvem para o bem e absorvem para o mal também. Então, a gente tem que ter um olhar muito forte, né? Muito forte mesmo. A gente acaba olhando para eles enquanto adultos, enquanto adolescentes, enquanto crianças maiores. Mas enquanto eles são pequenininhos, é ali que a coisa acontece, né? O desenvolvimento moral, o desenvolvimento afetivo, né? O cognitivo, ele vai se desenvolvendo também, o físico também. Mas toda essa base do que a gente quer para o futuro da criança, a gente consegue consolidar, trabalhar bastante nessa primeira infância, nessa idade dos pequenininhos, tá? Então, a criança, geralmente, com 2 anos, ela já sabe algumas palavrinhas, ela já sabe o nome dela, ela às vezes responde se sim, se não, já com um intuito do porquê daquele sim, daquele não. Ela já reconhece e já sabe o que é meio que certo e o que é meio que errado, né? Então, eles já conseguem, sim, ter esse discernimento do certo e do errado. E aí, quando a criança completa mais ou menos uns 3 anos, ela já consegue entender algumas sentenças longas, tá? Então, assim, vamos ao mercado, vamos brincar, vamos ao shopping, depois vamos voltar. Então, algumas coisinhas ela já consegue ter um pensamento maior, né, com mais sequência. Então, o cognitivo dela já está mais trabalhado, ela já esteve exposta no meio de um monte de coisa, um monte de informação, fruta, alimentação, letrinhas, kanjis, enfim, né, ela acaba vendo ali a mamãe fazendo a comida, ou o pai no fim de semana fazendo alguma coisa, então ela já tem essa vivência já com eles já dão sentido para a fala deles, eles já conseguem se expressar melhor, então a gente vê que a criança já consegue ter uma frase com começo e meio, com uma conclusão, às vezes um pouco bagunçadinha, mas já consegue ter, né? Então, mais ou menos a criança nessa idade, até os 3 aninhos, 3 para 4 anos, ela já está com esse desenvolvimento cognitivo, mais ou menos nessa fase, tá? O afetivo e o físico, como a gente falou, ele vai, né,
evoluindo até sempre, né? Até a pessoa morrer, né? Tudo a gente aprende, tudo a gente reaprende. E o desenvolvimento infantil, no caso, ele vai nesse período de idade, onde é realmente o momento, eu diria assim, que mais importante para a gente conseguir formar essa criança, o adulto que ela vai se tornar, o que eu espero que o meu filho, que minha filha seja, o que eu espero que essa criança consiga alcançar quando estiver maior, né? Então, é nessa idade, é nessa fase que a gente consegue, dessa primeira infância, que a gente consegue trazer bastante conceitos, né? Então, quanto mais participativo, quanto mais próximo dos pais, quanto mais próximo da família, num ambiente que ela é exposta a livros, a música, a historinhas, a estímulos, né? Então, como a gente já falou em outras lives, quebra-cabeça, monta-monta, essas atividades, pintura, tinta guache, enfim. Quanto mais atividades lúdicas eu conseguir trazer para a criança desde pequenininho, melhor é. Porque ela vai treinar a pintura, o manuseio, o movimento de segurar, o movimento de soltar. Então, tudo isso vem desde pequenininho, né? Desde a basezinha deles ali. E aí, quanto mais eu proporciono para essa criança esse tipo de estímulo, esse tipo de desenvolvimento, melhor ela vai se desenvolver, tá? E aí a criança tende a realizar o seu desenvolvimento de uma forma dentro do esperado. Acontece que tem vezes que isso não ocorre, né? A mamãe percebe que a criança realmente tem ali um déficit, tem uma dificuldade, tem um atraso e que isso não está acontecendo, né? E aí, nesse caso, o desenvolvimento infantil, ele não se dá de acordo com o que é padrão, né? Com o que é esperado. E aí, nesses casos, volto a falar, a gente tem que realmente buscar uma ajuda médica para que ele nos oriente, né? Como fazer com essa criança, o que fazer, se a gente tem que procurar algum especialista, se não precisa, enfim, a gente precisa realmente de uma ajuda médica para que nos diga por onde seguir, né? E aí os pais vão buscar essa ajuda caso seja necessário, tá? Mas aqui a gente está falando do desenvolvimento típico, né? Do que é esperado para cada idade das crianças e principalmente nessa parte da primeira infância, né? Desse momento das crianças onde o desenvolvimento está se formando, está acontecendo, né? Então, o que a gente espera, o que a criança chegou, até onde ela chegou, também é importante os pais ficarem atentos, né? Até pra gente dar um retorno depois, quando for no médico, e aí quando ele faz aquele monte de pergunta, você percebeu com que idade que o bebê sentou, com que idade que ele falou os primeiros sons, com que idade que ele andou, e aí quando os pais não estão atentos a essa fase, fica difícil vocês darem um retorno para os profissionais da área, e fica difícil para os profissionais da área também conseguirem elaborar um plano de trabalho, né? Quando as crianças são diagnosticadas, e aí a gente já sabe mais ou menos o que trabalhar, o que fazer, claro que cada criança vai ter a sua resposta aos estímulos de formas diferentes, mas a gente já tem mais ou menos um parâmetro. Então a criança ela tem o autismo leve, o autismo moderado, o autismo severo, ou ela é sindrômica, ela tem alguma síndrome, enfim. Então a gente meio que já consegue saber por onde a gente vai seguir. Mas para os pais é tudo muito novo, né? Fala, nossa, a gente esperava um bebê ou uma criança normal e realmente tá tendo um atraso aí nesse desenvolvimento. Então, quando a questão é uma questão clínica, realmente a gente precisa de um apoio, tá? Mas se não é, e eu ofereço para a criança todo esse ambiente estruturado, né? Um ambiente para os pequenos se desenvolverem adequadamente, tem que ser um ambiente estruturado, né? Um ambiente com muita briga, um ambiente com droga, com bebida, enfim, faz com que a criança se preocupe com coisas que ela não deveria se preocupar. E aí o desenvolvimento dela, além de físico ser comprometido, né?
ela acaba, o intelectual dela, a questão afetiva, social também, são crianças que são muito introspectivas, crianças que não conversam muito, crianças que não brincam muito, que vivem muito sozinha. Então, o desenvolvimento dela, claro que vai ser afetado, né? Ele vai ser diferente de uma criança que é exposta a um ambiente sadio, né? Uma criança que tem toda essa questão por trás dela muito bem definida, muito bem trabalhada, ela vai ter um desenvolvimento muito superior ou, né, de acordo com o que a gente espera. Então, é muito importante que os pais saibam que o desenvolvimento infantil não depende só da criança, tá? Então, não é só, vai nascer e vou deixar aí, vai crescer, vai andar, vai fazer as coisas por si só. A gente sabe que não é assim que funciona. E mesmo depois que eles ficam com 4, 5, 6, 7 anos, eles ainda dependem, sim, de grande parte desse apoio, dessa rede, né? Essa rede de desenvolvimento, a rede cognitiva, afetiva, social e física, né? Ele depende dessa rede de desenvolvimento para ele se tornar um cidadão capaz, né? De ter as suas atitudes, de ter o seu trabalho, de fazer essas coisas corretamente dentro do desenvolvimento que a gente espera, tá? Então, nesse processo, né, da evolução, que acaba sendo uma evolução das crianças, a figura materna, ela é extremamente importante, tá? Não só para saciar a questão física da criança, né? Ela é importante para a questão mesmo de conhecimento, de aprimoramento, de entender. Então, quanto mais próximo eu estou da criança, do filho, quanto mais junto com a vivência, junto com o que ele está aprendendo, o que ele está fazendo, melhor eu consigo conhecer a criança. Então, eu consigo dar uma resposta mais certa para os profissionais que precisam saber como é que está a evolução da criança, né? Eu fico mais segura daquilo que eu estou dizendo, porque eu participo ali, eu sei o que está acontecendo no dia a dia com a criança. Então, eu consigo dar um retorno melhor. Por consequência, eu consigo saber melhor o que realmente está acontecendo, como esse desenvolvimento ele acontece, como esse desenvolvimento está se está dando certo ou não, se está dentro do esperado, se não está. Então, para isso, eu preciso a gente precisa do olhar de quem está com a criança, então dos cuidadores ou dos pais. Isso não tem como fazer. Se eu assegurar um desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico, a estar ali junto, proporcionar essas coisas todas que nós já conversamos junto com a criança, a tendência é que tudo corra e saia de acordo com o que a gente espera, né? Claro, se não for nada, se a criança não tiver um transtorno, não for sindrômica, não tiver uma síndrome, realmente algumas coisas demoram um pouco mais, mas elas também são possíveis, tá? Como eu falei, o desenvolvimento ele ocorre durante toda a nossa vida, tá? Então, tem crianças que demoram um pouco mais em algumas fases, mas que dependendo do período, né? Se não for um período muito extenso, ela não passa muito do período esperado, ela consegue repor, ela consegue seguir com o desenvolvimento tranquilo, normal. Caso isso ocorra de realmente ter ou um retardo ou um atraso muito grande de desenvolvimento, ela vai alcançar, só que ela vai demorar um pouco mais. E aí também é realizado um trabalho com terapeutas, né, com profissionais da área, e aí esse momento vai suprir na escola também. A escola vai estar fazendo toda uma atividade programada, planejada, e esse desenvolvimento ele também vai ocorrer, tá? Então, o cérebro nosso é uma coisa linda. Ele está sempre pronto para abrir, sempre aberto, para aprendizagem, para o novo, para atividades novas. Então, ele sempre que a gente estiver ali trabalhando ele, estimulando ele, a coisa tende a acontecer, tá? Aí entra criança típica, criança não típica. O desenvolvimento ocorre para todos, né? Então, uns têm uma lentidão um pouquinho maior, outros passam pelos processos de formas mais fácil,
Mas aí também é individual, é de cada criança, a gente tem que saber respeitar também essas fases do desenvolvimento infantil, essas fases que as crianças passam, tá? A gente tem que entender um pouquinho como que ela é, o que que é esperado, como a gente já conversou aqui, o que que é esperado mais ou menos para cada idade, o que que meu filho faz, o que que meu filho não faz, o que que eu posso fazer para ajudá-lo nesse momento, né? Se for coisas que eu não consigo, que independem de mim, que eu sozinha não vou conseguir, vou buscar uma ajuda profissional para estar me orientando e para estar fazendo o atendimento com essa criança para uma melhor evolução e para um melhor desenvolvimento. Ok, pessoal? Então é isso. Queria agradecer vocês aí hoje pela live falando um pouquinho dessa questão, né, dos desenvolvimentos dos pequenos. Agradecer o pessoal do Portal Me pela oportunidade. Deixa eu só ver aqui. Agradecer o pessoal meio pela oportunidade da gente estar aqui hoje também conversando um pouquinho sobre esse tema. Se vocês tiverem alguma questão, aí dá uma perguntada pra gente, deixa aí se passou alguma coisa, tá? Quem não curtiu ainda o Portal Me, dá uma curtida. A minha página NeuroKids, também lá tem algumas informações, alguns posts, alguns vídeos, algumas coisas legais para vocês estarem acompanhando também. E dá um like lá, dá uma curtida. E aí até a próxima live. Ok, pessoal? Boa noite, bom dia pro pessoal do Brasil, boa noite pro pessoal aqui. E até a próxima.